Bem-vindos! No vídeo de hoje, nós vamos estudar um dos motivos principais pelo qual você vê tanta gente que crê em Deus e ainda assim não dá certo em nada na vida. Eles buscam de todas as formas melhorar sua vida financeira, colocar suas emoções em ordem, de alguma forma organizar a sua família, mas parece que nada dá certo. Muitas dessas pessoas já se decepcionaram com Deus, já se decepcionaram com algum líder da sua igreja, porque simplesmente não entenderam o segredo do sucesso. Isso mesmo. A palavra sucesso, apesar de não aparecer claramente na Bíblia, ela é substituída por várias outras palavras como o bom êxito, como a prosperidade, como chegar nos lugares altos. E você vai entender nesse vídeo que você pode seguir os passos de uma pessoa de sucesso sem jamais se desviar do que a Bíblia nos pede, nos garante e nos instrui a fazer. Na aula de hoje nós vamos aprender a grande diferença de fé e inteligência. O que pode acontecer se você unir a sua fé, o seu conhecimento bíblico, teológico, com a sabedoria? Essa coesão, essa coerência, esse encontro é o que provoca o sucesso na vida daqueles que creem em Deus, mas também precisam fazer a sua parte para poderem chegarem lá. Vamos começar com uma frase que eu tenho repetido e ensinado a todos os meus alunos. A fé opera no impossível, mas o possível você mesmo terá que fazer. E para fazer algo bem feito, você vai ter que ser treinado para isso. Porque muita gente que crê em Deus não consegue o sucesso em nenhuma área da vida porque eles não foram treinados naturalmente para questões naturais. Realmente nós cristãos recebemos como herança uma teologia de que se você crê em Deus, tudo vai dar certo. Porém eu te pergunto, você mesmo está me escutando agora, quantas vezes você creu em Deus, mas ainda assim as coisas não aconteceram? Quem agora está me escutando já fez alguma oração para Deus e nunca foi respondida? Bom, se nós começarmos aqui a fazer perguntas desse tipo, muita gente vai concordar comigo de que a fé já foi usada muitas vezes na sua vida, mas não provocou resultados. Ah, mas tem aquelas pessoas que já usaram a fé e falam assim, não, mas eu já usei a fé e deu certo. É claro, porque a fé aplicada dentro dos princípios, dentro da legalidade bíblica, que nós vamos entender o que é isso, ela terá efeito. Fora de uma legalidade, fé se transforma apenas em pensamento positivo. Fé se transforma apenas em força de vontade. Fé não é força de vontade, fé não é pensamento positivo. Fé é uma força sobrenatural que faz você acreditar naquilo que ainda não vê. Então lembre-se, a fé ela resolve, ela opera no impossível, ela resolve coisas impossíveis, mas enquanto for possível vai ser função do nível de sabedoria e inteligência que você tem. Acompanhe comigo, por exemplo, uma passagem bíblica, e se você é aluno de teologia da Florida Christian University ou está cursando qualquer outra área no mestrado ou até no doutorado, eu preciso que você entenda isso, porque pode alavancar não só os teus estudos, seu ministério, mas tudo aquilo que você está fazendo, seja nos negócios ou na vida pessoal. Mateus capítulo 14, versículo 28. Tem uma instrução aqui, tem algo que nos ensina muito. E é a famosa passagem de Jesus andando sobre as águas. Pedro vê um homem sobre as águas e acha que é um fantasma. E olha o que acontece aqui a partir do versículo 27 do capítulo 14 de Mateus. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temam. Estava todo mundo com medo. Ou seja, eles estavam sendo treinados já há 3 anos pelo próprio Jesus e ainda assim, diante de uma situação sobrenatural, eles tiveram medo. Porque ser humano é assim. Ser humano, quando está em uma situação que está fora do controle, o medo, a angústia, a dúvida se instala. É por isso que é muito importante nós estudarmos a inteligência emocional. Que teologicamente falando, a inteligência emocional que hoje o coaching e grandes outras metodologias defendem, né, a própria psicologia,
a ciência já provou que a importância da inteligência emocional no ser humano, mas a teologia já tinha esse conceito antes, chamado fruto do Espírito. Fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio, o que a inteligência emocional chama de autocontrole, né? É temperança, é você controlar os seus temperamentos. Então preste atenção nisso. A Bíblia já tinha a solução para tudo que o ser humano iria precisar, inclusive no século que a gente vive, na década que estamos, no ano que estamos. Esse ano pode ser o melhor ano da sua vida se você entender esse segredo do bom êxito que nós estamos passando. Unir a fé, mas a fé legal, a fé que tem legalidade junto com a inteligência e a sabedoria. Então, debaixo daquele medo, o próprio Jesus fala: não temam, sou eu. Versículo 28 diz: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu. Ou seja, ele estava com dúvida. Repare que primeiro ele está com medo, segundo ele está com dúvida. São características das pessoas que ainda não desenvolveram os seus níveis de inteligência emocional. Fé é inimiga do medo e da dúvida. Dúvida e medo são inimigas da fé. Você não consegue ter as duas coisas no mesmo ambiente. Quando o medo entra, a fé vai embora. Quando a fé entra, a dúvida sai correndo. E naquele ambiente de medo e dúvida, Pedro fala: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: ok, vem. Repare isso que eu vou parar aqui para você entender. Pedro só anda sobre as águas não é porque ele queria andar, não é porque ele podia andar ou tinha fé para andar, é porque Jesus disse: vem. O que eu quero dizer com isso? Que a sua fé só terá efeito debaixo de uma instrução divina. Você já viu pessoas que se endividaram em nome da fé? Pessoas falaram assim: eu vou comprar essa casa. Em nome de Jesus, esse carro vai ser meu. Ela deseja uma coisa, mistura a espiritualidade junto e começa, em nome da fé, a comprar coisas, por exemplo, que ela não pode pagar. Vai ser envergonhada e vai culpar a Deus por isso. Mas onde teve um comando divino para essa pessoa, por exemplo, querer comprar essa casa, ou poder comprar a casa, ou o carro, ou qualquer outra coisa? João, Pedro, Tiago, todos os discípulos que andaram com Jesus, eles só se moviam debaixo de um comando. Nós precisamos entender que todas as pessoas que estão debaixo de um comando, agora, precisam usar a fé. Quando Noé começou a construir a arca, não é porque deu na cabeça dele: eu tenho fé suficiente para construir uma arca. Não, ele tinha uma instrução divina: constrói uma arca. Tudo o que aconteceu na minha vida que me fez crescer, ser desenvolvido, alcançar patamares altos, é porque eu escutei uma instrução divina, então usei a fé, e fé não tem tamanho. Ou você tem fé ou você não tem. Eu tenho só um pouquinho de fé. Eu tenho muita fé. Quando a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, não está se referindo a quão pequenininho ele é, mas sim de, sendo tão pequenininho, ele consegue gerar algo tão grande. Nós temos que ser como o grão de mostarda. O tamanho é a coisa que nós interpretamos. Então a gente acha que se a gente tiver uma fé pequenininha, vai dar tudo certo, porque já é suficiente para remover as montanhas. Na verdade, é como o grão de mostarda. Ou seja, mesmo sendo tão pequeno, consegue fazer coisas tão grandes. Assim vai ser na nossa vida se a gente entender a juntar, a unir a fé com a inteligência. Repare isso. Pedro, se tentasse andar sobre as águas sem comando divino, é claro, ia afundar, como ele afundou mesmo com o comando divino, depois de um tempo, porque os ventos trouxeram o medo de volta. Mas ele ia afundar logo no primeiro passo, porque você só pode usar a sua fé quando sabe o porquê está usando. Muita gente já pediu coisas a Deus e nunca recebeu porque pediu mal, porque não sabia o que estava pedindo, porque não era tempo de receber. Ou seja, gastou seu tempo de oração, seus pedidos com Deus e não recebeu nada, porque pediu mal. A fé inteligente, a fé somada à sabedoria, vai te colocar em outro nível. E esse é o desafio deste vídeo, que você entenda
que a teologia por si só, né, você que é aluno de teologia ou está cursando qualquer outro curso na FCU, é importante que você entenda que a teologia por si só, a letra por si só, não vai fazer muita coisa na sua vida. Vai ser necessário vivificar isso através da fé. Mas a fé também não vai ter um efeito suficiente se ela não for legal, ou seja, tiver um direito legal para você exercê-la. Vou te dar um exemplo para você entender. Recentemente eu escutei uma história de uma senhora na igreja que falou: aquele homem ali será meu. Eu tenho fé que eu vou casar com aquele homem. Só tem um problema: aquele homem era casado. Você acha mesmo que Deus vai escutar a oração por mais que ela tenha fé? Que quebra um princípio? Uma oração que quebra um princípio milenar? Ou seja, aquela senhora podia ter muita fé, mas Deus nunca vai dar algo quebrando um princípio. Então a fé precisa ser legal no sentido de legalidade. Então nós cometemos muitos erros por usarmos a fé de maneira errada. Quantas vezes eu escutei pessoas falando: eu tenho fé que eu vou passar nessa prova, eu tenho fé que eu vou passar nesse concurso. Peraí, fé para passar no concurso? Você precisa de fé ou você precisa de inteligência? Ter estudado o suficiente para isso? Recentemente nós tivemos uma discussão dessa com alguns alunos nossos. E eles falaram: não, Tiago, nós precisamos dos dois. Nós precisamos estudar e ter fé que Deus vai dar aquela vitória. Eu falei: então vocês estão querendo me dizer que quem é ateu, quem não crê em Deus, quem não crê em nada, nunca passou num concurso público? Ou seja, tem alguma coisa errada com a nossa inteligência. Ou seja, tem pessoas que não creem em Deus e passam em concursos. Então, a fé, por mais que você a tenha, não terá efeito no concurso. O que vai valer é a sua inteligência. Entenda algo que eu vou lhe explicar. A fé não substitui a sabedoria. E a sabedoria também não pode ser colocada no lugar da fé. São dois poderes distintos que têm que estar à sua disposição. Você tem que ter conquistado esses poderes. No meu livro O Maior Poder do Mundo, eu explico bem a diferença de cada poder e como conquistá-los. Inclusive o maior poder de todos, que é o único que não pode ser conquistado porque é gratuito. Nós precisamos entender que se nós unirmos de uma vez por todas fé com sabedoria, fé com inteligência, nada será impossível para a gente, porque a fé faz a gente conquistar as coisas, mas a sabedoria faz a gente administrar isso. Pela fé, você pode ter um bom casamento, mas a fé nunca vai tratar a sua esposa, o seu esposo, o seu cônjuge bem por você. Você vai ter que ter inteligência emocional, sabedoria e inteligência para isso. Pela fé, você pode conquistar uma empresa, um grande negócio, mas a fé nunca vai administrar essa empresa financeiramente por você. Você vai ter que ter educação financeira ou uma equipe competente para isso. Repare, e eu vou repetir, ser insistente em dizer que a fé opera somente no impossível. O possível você terá que fazer. Então, como você tem desenvolvido a sua inteligência e os níveis de inteligência emocional, inteligência financeira, a inteligência bíblica, que dá a origem a todas as outras inteligências, a inteligência espiritual, como você tem usado a sua inteligência? Como você tem adquirido ou se tem adquirido sabedoria? Provérbios capítulo 4, versículo 7, o próprio Salomão diz: a sabedoria é a coisa principal. Então, se a sabedoria é a coisa principal, quer dizer que antes de você ter fé, você terá que ter sabedoria. Porque a fé vem pelo ouvir. Escute isso que é muito importante. A fé, ela vem por um canal, a audição. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero ter fé. Você não tem que pedir para alguém impor as mãos sobre a sua cabeça para ter fé. Você não tem que pedir uma transferência de unção, qualquer coisa desse tipo para ter fé. A Bíblia deixa claro que o canal de recepção da fé, ou seja, por onde você recebe a fé, é pelo ouvir. E quando você investe o seu tempo para ouvir a palavra, a sua fé é aumentada. Mas e a sabedoria? A sabedoria tem outros canais. Diferente da fé que entra por um canal só, a sabedoria tem outros canais. Você pode adquirir sabedoria, como diz Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, ou seja, através da oração, mas também através da convivência com os sábios. A Bíblia diz em Provérbios: quem anda com o sábio se tornará sábio. Então, a convivência com pessoas melhores que você te faz sábio. Aprender com os erros de quem já errou e agora pode te ensinar a não passar pelo mesmo caminho do erro. Então, nós temos outros canais para adquirir sabedoria. Agora, se você conseguir, através do investimento do tempo, adquirir o poder da fé e o poder da sabedoria ao mesmo tempo, prepare-se.
Você vai começar a viver o que nós chamamos no empreendedorismo, no coaching, de sucesso. Sucesso absoluto. Você vai ser um exemplo, um modelo, uma referência para as outras pessoas. Você não vai mais dar desculpinha, porque Deus odeia desculpa. Toda pessoa que deu uma desculpa para Deus foi expulso da presença dele. Adão veio com desculpa, foi expulso do paraíso. Ah, eu sou assim, sabe? Porque meu pai me abandonou. Eu sou assim porque eu sou estranho. Ah, eu sou assim porque eu não tive... Cada um tem sua desculpa, cada um se faz de coitado ou de vítima quando quer colocar a culpa em terceiros. E alguns estão colocando a culpa, inclusive, em Deus. Mas chegou um tempo da gente assumir nossa responsabilidade, unir fé com inteligência, fé com sabedoria e mudarmos não só a nossa vida, mas a vida de todos que cruzam o nosso caminho. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai, com toda a sua fé, acreditar no impossível. Mas aquilo que é possível, você vai pegar e vai fazer da melhor forma. Deus te abençoe.